Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, verso 28. Nesse momento, Jesus Cristo está dentro do templo em Jerusalém e fariseus, líderes, mestres da lei, sacerdotes, estão em toda aquela região ali e alguns desses, especificamente os sacerdotes, os principais e os líderes do povo, chegaram para Jesus e resolveram desafiá-lo. E haviam desafiado ele sobre a autoridade, com que autoridade ele fazia aquilo. E aí então ele, tendo respondido a eles de maneira adequada, não dando resposta nenhuma, mas perguntando sobre João Batista, ele então avança mais na conversa e pergunta: o que vocês acham disso? E ele conta uma história, uma parábola, que é conhecida como a parábola dos dois filhos. Ele falou: olha, tinha um homem, esse homem tinha dois filhos, e ele falou ao filho mais velho: meu filho, vai trabalhar lá no vinhedo hoje. E o filho falou: não vou. Uma desobediência, uma coisa grave. Nessa cultura aqui mesmo, um absurdo completo. Só que o filho se arrependeu e foi e trabalhou. Esse homem então passou pelo filho mais novo e falou: meu filho, vai trabalhar no vinhedo. Ele falou: tô indo, vou lá. E não foi. E simplesmente ignorou a ordem do pai. E então, Jesus perguntou: qual desses dois, de fato, obedeceu ao pai? E aí o pessoal respondeu: o primeiro, né? Porque, é claro, apesar de ele dizer que não ia, ele se arrependeu. Ele teve uma reação inicial muito ruim, de desobediência, de rebeldia, mas no coração dele, ele mudou e foi lá e efetivamente resolveu o problema. Como? Ele trabalhou, ele fez o que o pai mandou, ele cumpriu a ordem do seu pai. E então Jesus falou: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, uma verdade. As prostitutas e os cobradores de impostos estão entrando no reino na frente de vocês. Vamos lembrar que cobradores de impostos aqui não eram os fiscais comuns como a gente tem hoje. Eles eram os emissários de Roma, eles eram opressores, eles arrancavam dinheiro do povo para uma nação inimiga e ainda roubavam muito dinheiro do povo. Então era gente considerada da pior espécie. E o Senhor fala: então esses grupos que são considerados os piores, esses estão entrando no reino de Deus, na frente de vocês. Porque João veio, João é o João Batista, o João o imersor. E ele mostrou o caminho da justiça. Mas vocês não creram, enquanto que esses cobradores de impostos e as prostitutas creram. E mesmo depois de vocês verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Então, nessa história dos dois filhos, as prostitutas e cobradores de impostos são aqueles que receberam a ordem. Vão e façam isso, façam o correto, tenham vidas decentes. E eles desobedeceram. Mas depois eles mudaram seus caminhos e efetivamente eles obedeceram. Esses vão. Os chefes religiosos, os grandes hipócritas, são aqueles que dizem: sim, nós obedecemos, nós seguimos o caminho de Deus, mas de fato, na sua conduta, eles não seguem. E eles viram as pessoas chamadas de pessoas pecadoras se convertendo, mudando de caminho, e eles mesmos não mudaram de seu caminho, não mudaram a sua conduta. E aí por isso Jesus falou dessa parábola dos dois filhos, e que as prostitutas e cobradores de impostos entravam no reino de Deus na frente desses líderes religiosos. E aí ele então propôs uma outra parábola. Agora ouçam outra parábola. E ele conta a chamada parábola dos lavradores maus. Ele conta uma história da vida rural que era muito próxima para as pessoas daquela região. Era a história de um homem que tinha posses. Ele comprou uma propriedade, construiu uma cerca ao redor. Ele fez também lá um tanque de prensar e uma torre para o vigia. Isso era toda uma estrutura de um vinhedo. E arrendou isso e foi embora. Então ele era o proprietário daquilo ali, preparou e entregou para outros, e no devido tempo ele mandou os seus servos para receberem a sua porção no arrendamento, no pagamento. E aí aquele pessoal que estava ali, eles agiram muito mal. Eles, em vez de pagar o que era devido, eles espancaram os servos, mataram outro, apedrejaram outro. E esse dono, esse proprietário daquele vinhedo, ele mandou então mais servos. E eles fizeram pior ainda. Então ele pensou: puxa, eu vou mandar meu filho, esse eles respeitarão. E aí então eles pensaram: puxa, é o herdeiro, vamos matar esse aí e tomar a sua herança. Isso é uma parábola que, mesmo para eles, mostrava um senhor de terras extremamente benevolente. Alguém com uma bondade que era desconhecida aos seres humanos, porque de fato isso aqui representa o próprio Deus.
Na literatura do Antigo Testamento, o vinhedo representava Israel. Então eles estavam entendendo essa parábola aqui. E então o Senhor segue contando e pergunta a eles, né? Quando o dono dessa terra voltar, o que vocês acham que ele fará aos lavradores? Que matar até o seu filho. E eles responderam, ele os matará cruelmente. Eles acrescentaram ainda não só a pena da lei, mas acrescentaram aqui uma crueldade, dizendo que aquelas pessoas mereciam uma morte cruel. Ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. E isso foi muito interessante porque deu para Jesus o assunto que ele queria. Vocês nunca leram nas Escrituras? Eles leram, mas não interpretavam corretamente ou não queriam interpretar. Leram o quê? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso de ver. A pedra angular pode ser tanto aquela pedra que forma a esquina de um edifício, então tem que ser uma pedra correta, talhada especialmente, como pode ser a pedra que fecha um arco, que é construída de rochas, de pedras talhadas. Enfim, uma pedra muito especial. E aí o Senhor falou, olha, eu vou dizer para vocês a verdade. Ele vai explicar a parábola. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e entregue a um outro povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando então esses chefes religiosos, os fariseus, principais sacerdotes, ouviram e entenderam que a parábola dos lavradores maus era sobre eles, resolveram prender Jesus. Mas eles tinham medo das multidões, porque as multidões consideravam ele um profeta. Percebam novamente que as multidões não consideravam ele o Filho de Deus, ele era um profeta. E esse grupo religioso aqui, os fariseus, vamos explorar um pouquinho mais sobre isso, sobre a vinha, sobre os lavradores. Israel, esse povo onde ele estava aqui pregando nesse momento, esse povo foi criado por Deus, foi formado, foi trabalhado ao longo da história, claramente, como no Antigo Testamento isso é demonstrado, para que o Messias fosse entregue ao mundo por meio desse povo. E assim foi. Jesus veio nessa cultura e eles, com o conhecimento do Antigo Testamento, puderam recebê-lo. Ainda que a maioria o rejeitou naquele momento, foi necessário que um grupo de pessoas ali, já com conhecimento dessa cultura do Deus único, cercasse Jesus, formasse o primeiro núcleo de discipulado, e esse grupo formou mais tarde a primeira igreja. Então, Deus traçou um plano e cumpriu esse plano. Deus criou Israel e usou Israel para ali entregar o Messias. O problema é que dentro do povo de Israel, muita gente se perverteu e muita gente abandonou o Messias e, mais do que isso, rejeitou, perseguiu e matou tanto o Messias, Jesus Cristo, quanto os seus discípulos. Lembrando que a palavra Messias quer dizer o escolhido por Deus. E isso não invalidou a promessa de Deus, porque ele usou pessoas daquele povo de Israel para fazer o evangelho chegar até nós. Mateus, por exemplo, um judeu. Jesus era judeu. Os 12 apóstolos eram judeus. A primeira igreja era formada por judeus. E aí, essa parábola dos lavradores maus está nos trazendo essa realidade. Havia um vinhedo e haviam lavradores. Mas esses, na verdade, mataram os servos. Quem eram os servos? Os profetas do Antigo Testamento, que vinham anunciando a palavra de Deus. E, por fim, mataram o filho. E foi tirado deles o reino e entregue a outros que dessem os devidos frutos. Quem eram esses outros? Todos os outros que chegaram ao reino. Esses aqui, que estavam na posição de lavradores nesse momento, que eram fariseus, sacerdotes, mestres da lei, eram os líderes do povo. E, curiosamente, na formação da igreja, não foram esses que se tornaram os líderes da igreja. Foram pessoas comuns. A gente tem gente como Pedro, Tiago, João, André, pescadores, que viraram colunas da igreja. Nós temos gente muito simples se tornando os grandes homens do começo, os patriarcas da fé cristã. Então, de fato, Deus tirou a sua vinha, o seu vinhedo, desses lavradores maus e entregou a outros. Ainda que alguns desses outros fossem do próprio povo de Israel, mas Deus trouxe para si gente de todos os povos. Nós ainda estudaremos isso juntos, como lá no começo da igreja já apareceu gente de diversos lugares. Ainda durante o ministério terreno de Cristo, gregos foram a Jerusalém procurar por ele, e aí o evangelho, então, toma uma expansão muito grande. Essa parábola e outras
merecem ser estudadas com cuidado. Ao lermos a Bíblia, nós não podemos tomar qualquer texto e tentar colocar no texto as palavras e a cultura dos nossos dias. Nós devemos fazer o contrário, buscar o que o leitor original, lá do primeiro século, entendeu ao ler isso aqui. Para isso, tem um caminho que não é complexo. Nós precisamos ler os textos como um todo. Conhecer a vida de Cristo não é ler pedacinhos soltos da Bíblia. É pegar um evangelho e ler ele todo, com calma, meditando. Por exemplo, Mateus. Nós começamos juntos em Mateus capítulo 1, verso 1. E agora estamos em Mateus capítulo 21, verso 46. Olha o quanto que já avançamos juntos. Eu convido você a fazer isso na sua casa, no seu tempo, ter a sua leitura, a sua exploração do texto sagrado e ao longo da sua vida conhecer toda a Bíblia. Se você ler 4 capítulos por dia, todos os dias, em aproximadamente um ano, você concluiu essa tarefa maravilhosa de ler a Bíblia como um todo. E você pode fazer isso ao longo da sua vida e adquirir um grande conhecimento, um conhecimento transformador que vai mudar a sua realidade e a de outras pessoas ao seu redor. E quando todas as coisas, quando essa existência aqui passar, a palavra de Deus continuará. Então você tem hoje a oportunidade, que eu também tenho, de a gente se apegar a um conhecimento, a um conteúdo que vai atravessar as eras e vai permanecer pela eternidade. E nós podemos começar isso agora. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.